né? Para uns, às vezes, o efeito vai ser muito mais rápido, para outros vai ser um efeito mais demorado. Pessoas que não podem ingerir, né, derivados de animal, É muita comida. É muita comida. né, e quer aquele resultado imediato, né? Pô, eu Paguei, tá agora. investi, exato. Então, se ele se degradar, ele vai liberar os aditivos. E esse aditivo, será que ele é prejudicial ao meio ambiente? Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Explicando. Hoje temos aqui um convidado especial, químico e professor, Reinaldo, seja muito bem-vindo. Obrigado. Temos também o engenheiro de bioprocessos Israel, muito Obrigado. bem-vindo, Israel, e a bióloga Beth, sejam todos muito bem-vindos. Obrigada. Hoje vamos tratar de um assunto aqui bastante interessante, né, Sim. Reinaldo? Mas antes disso, fala um pouquinho de você, da sua formação Legal. e como que surgiu o interesse por esse tema. Bacana. Então, eu sou bacharel e licenciado em Química, formado pela Federal do Paraná, já há alguns anos, né? E mestrado e doutorado na área de polímeros. Então, trabalhei na parte de desenvolvimento de novos aditivos para polímeros e também com nanocompósitos poliméricos. E o trabalho, né, trabalhar com polímeros é uma área, né, bem abrangente e interessante. E aí aborda justamente o tema de hoje. E para você que está curioso, o tema é colágeno. Então, para começar a falar um pouco sobre esse tema, poderia explicar para a gente, primeiramente, o que é o colágeno? Bom, primeiramente o colágeno ele é uma proteína, né? E vamos imaginar uma proteína de um tamanho assim bem grande. E aí ele está presente na parte estrutural dos corpos, né, no corpo de animais. E o colágeno, ele é um polímero. Existem outros tipos de polímeros, por exemplo, a gente ouve falar até do plástico. É um polímero também? É a classificação correta? Exato. Vamos pensar, uma classe maior que a gente tem são as macromoléculas, que são moléculas bem grandes. Dentro dessas macromoléculas, a gente tem os polímeros, que aí tem unidades repetitivas. Então, pensar a proteína, ela se caracteriza como uma proteína, e pensar nos plásticos convencionais, eles também são polímeros, porém de fonte, né, de origem petroquímica. E o que é um polímero? Por que ele é poli? Então, vamos pensar do próprio nome, né? Então, se a gente pega o nome, a denominação, né? Polímero. Poli são muitos, né? Vários. E mero são partes. Então, vamos pensar, né? Fazer uma analogia, né? A gente pega uma molécula bem grande, né? E vai ter unidades repetitivas. Esse é um polímero. Então, imagina que você tem um trenzinho, né? Cada vagãozinho lá como se fosse uma unidade repetitiva. Isso. E aí, quanto maior o número de vagões, maior é a massa molar do polímero, maior é a molécula como um todo. E o colágeno é um polímero bem grandão. É um polímero grande, né? Então, isso tem origem, né, de animais. Então, isso é importante. Nós produzimos, né? Então, é uma proteína que está presente, né, nos animais também. Além de nós, peixes, boi. E Isso. tem algum que é melhor, que é, assim, se eu for usar, por exemplo, para suplementação? Isso. Então, o importante é saber a fonte, né? Hoje, comercialmente, boa parte vem de bois, né? Então, vende aqui de cartilagem, tendões, o próprio couro do boi. E tem também de peixes. Peixes, basicamente, extraído da pele. Então, assim, depende da fonte. Vamos pensar, para nós, né, uma absorção melhor para o nosso corpo seria de origem de peixe. Por quê? Porque a molécula é menor. Então, ela pode ser mais facilmente absorvida pelo nosso corpo. Ah, legal. E tem diferença do polímero natural e sintético? Tem. Vamos pensar, a grande diferença é a origem, né? Então, hoje, a maior parte dos polímeros do que fazem os plásticos, né, são de origem petroquímica. Então, a gente sempre fala, então, é uma origem, né, uma fonte não renovável e que uma hora vai se esgotar. E o pior é que vai se transformar num material que vai estar assim, no nosso dia a dia. Então, esse é um grande ponto. E tem os polímeros que são os biopolímeros, né, os polímeros naturais. E aí vem de fonte natural, seja de plantas e também da parte de animais também. E esses naturais, eles degradam muito mais rápido, né? Então, é mais difícil de, por exemplo, fazer copos, canudos. E isso é importante, né? Quando a gente entra nessa parte, né, de plásticos, né? Os plásticos são feitos, a matéria-prima são os polímeros, né? E a diferença é que quando a gente pega um polímero e molda ele, se ela faz um copo plástico, uma garrafa plástica, ele se torna um material plástico, né? Então a gente vai sempre falar,
usar esse termo, uma garrafa plástica, uma sacola plástica. Então, na prática, um polímero, que era matéria-prima, ele se transformou num material útil para o nosso dia a dia. Então, a grande diferença é que a biodegradação dele, né, embora seja de fonte natural, né, vou pensar, não renovável, do petróleo, a degradação dele é muito lenta, né? Então, esse é um grande ponto, comparado com os polímeros biodegradáveis. E aí que ele tem uma fonte, na verdade, estruturalmente, ele permite uma degradação mais rápida do material. É isso que eu ia comentar, que não é que ele não degrada, ele vai degradar, só que é o tempo, né? Exatamente, é o que a gente sempre fala, que todo plástico, ele é biodegradável. A diferença é que ele tem uns, né? É a escala de É tempo. escala de tempo. Você pega uma garrafa PET, por exemplo, dependendo das condições, vai lá para mais de 200 anos. Uma estimativa ainda, né? Tem estimativa desse negócio. Então, tem essa questão. Então, hoje, comparado, né, com os polímeros de origem petroquímica, tem essa dificuldade da biodegradação. Já os polímeros naturais, os biopolímeros, ele tem a biocompatibilidade. Então, inclusive, nós produzimos, né, no caso, o colágeno. Show. E o colágeno, ele é uma molécula grande e às vezes as pessoas usam isso como suplementação. Isso. A gente consegue comer ou, enfim, Ingerir, degradar. ingerir, né? E utilizar imediatamente esse colágeno? Então, na verdade, assim, né, o que a gente tem suplementos, né, que tem a parte de colágeno. Quando a gente vai consumir, o que o nosso organismo vai fazer? Ele vai degradar, ou seja, ele vai quebrar a molécula. Quando é uma molécula muito grande, ele vai quebrar em moléculas pequenas. Dependendo, quebrando até na própria estrutura de origem dele, que é os aminoácidos. E aí, o que o nosso organismo vai fazer? Vai assimilar esses aminoácidos e vai produzir novas estruturas, né, de colágeno. Não vai Então, pegar e vai usar direto. vai Vai ter que quebrar. Vai ter que quebrar. Né? Isso é natural, né? Nosso organismo, ele entende como uma fonte de alimento. E ele vai quebrar a estrutura. E aí o organismo absorvendo essas estruturas menores, ele vai transformar numa outra estrutura de colágeno. Então, a gente precisa estar saudável para conseguir usar esses aminoácidos para produzir nosso próprio colágeno. Só ficar ingerindo não adianta. Não adianta, né? O que a gente sempre fala, assim, não adianta só o colágeno no nosso organismo. Vai precisar de vitaminas, vai precisar de enzimas. Então, o organismo ele vai produzindo para depois transformar no colágeno. Eu estava lendo que após os 25 anos de idade, a nossa produção diminui, porque nós temos os genes, a nossa biofábrica, né, natural para a produção de colágeno. A partir dos 25 começa a diminuir um pouco todo ano, mas tem alguns hábitos que fazem com que a gente consiga diminuir numa, né, escala menor ou até parar essa redução. E na verdade é isso, né? Vamos pensar, nosso dia a dia, né? Questão de trabalho, às vezes, né, o gera do estresse, tudo isso acarreta também a perda dessa estrutura que a gente fala do colágeno. E aí, seja pela idade, seja pelo nosso dia a dia. Então, vamos pensar assim, não é que é natural, mas acontece sem a gente conseguir controlar. O colágeno é responsável pela sustentação também, isso, né? Então, eu acho que tem um fator de risco, né, aumentado aí para quem é fumante, né? Também. Eu já percebi que quem fuma, normalmente, se você compara com pessoas da mesma faixa etária ali, tem mais rugas, parece que... Tá mais velho, né? Tá mais envelhecido, exatamente. É bem isso. Na verdade, Não sei qual que é o mecanismo. Não sei se... Vamos pensar, o processo, né, o nosso dia a dia, né, o fato de a gente respirar, ele é um processo oxidativo. Né? Então, é natural que o nosso corpo, com o tempo, ele vai envelhecendo de forma natural. E aí tem condições que isso acelera esse processo. E, né, no caso do fumo, acontece isso daí. De você acabar degradando ainda mais uma proteína que é estruturante, que é a parte do colágeno. Eu vi do tabagismo, alcoolismo também, que acaba perdendo mais. Hábitos de, por exemplo, se expor muito à luz ultravioleta, né? Tomar muito sol, radiação, principalmente em horários assim, 11 horas até as 3, 4 horas da tarde. Não fazer exercício, até a dieta vai influenciar. É o hábito, né, da pessoa. Então, na verdade, é um conjunto, né? Quando a gente fala de envelhecer, né? Pensar no rosto da pessoa, ele é um processo, né? Então, ele é cumulativo, né? Para uns, às vezes, o efeito vai ser muito mais rápido, para outros vai ser um efeito mais demorado. Aqueles que vão estar mais expostos, né, uma radiação solar, por exemplo,
ou aqueles que são mais expostos a, né, uma bebida alcoólica. Então, assim, depende muito. Cada organismo é um organismo, Sim. né? E vai responder de formas diferentes. Isso é interessante, porque os asiáticos, por exemplo, a gente, Hum. né, tem uma pessoa que além de ter esse doutorado na área da química, Não é envelhece. asiático, não É. envelhece. E tem isso, a origem também, né? Então, da pessoa também faz com que não aparenta, né? A perda com Não pessoa aparenta de 59. 51, né? Ah, não. Legal. 51 anos. Então, assim, isso é importante, né? Então, a gente fala que o hábito, né, do nosso dia a dia, ele reflete, né? Inclusive na nossa aparência. O Deixa eu professor. aproveitar. Opa, desculpa. Pode ir. Deixa eu aproveitar que, já que a gente está falando de radiação, né, na Sim. pele e tal, a gente tem aqui uma molécula, né? Um exemplo aqui de uma molécula. O que que a radiação, especialmente a UV, faz na molécula? Vamos imaginar. Isso aqui é uma representação, né? Uma representação bem... Tenta, né, imitar uma molécula, né? De uma estrutura. O que ela vai acontecer? Ela vai quebrar. Vamos imaginar, isso aqui são ligações químicas. E ela vai quebrar. E isso a gente fala que são as lise, né? Então, a quebra das ligações. E aí, o processo oxidativo é isso. Com a radiação, ele vai quebrar e ainda vai colocar lá, né? Pensar no átomo de oxigênio. Esse é o processo de oxidação. Então, ele vai lá, vai quebrando, vai colocando moléculas de oxigênio. Então, esse é o grande problema. Que vai quebrando e ainda inserindo, né, uma E aí essas molécula. moléculas são tóxicas, então. Não é que... resulta. Não seria tóxica, né? Vamos pensar assim... Vamos pensar, né? Nosso corpo, ele produz naturalmente, né? O processo oxidativo, ele gera produtos oxidados, ou seja, produtos com oxigênio. A diferença é que se a gente produz mais, Você vai quebrar vai... mais o Isso. colágeno. E aí, aquela coisa, né? A gente sempre fala que é um efeito em cadeia, né? Uma vez que quebrou, ele quebra outro, que vai quebrar outro, que vai quebrar outro e não para. E aí, a consequência é esse envelhecimento, né? Mas... E quimicamente, né, dependendo da forma, né, da molécula, você pode fazer uma quebra homogênea ou não. E aí você pode gerar radicais livres, né? E esses radicais livres são bastante danosos ali na célula, né? É verdade. Então, tem esse fato, né? Também da geração de radicais que geram envelhecimento, né? Também tem outro problema, que falam que eu puxo sempre pra parte da genética, né? Sim. Mas não tem jeito. Mutações. Mutações. É, E leva a câncer de pele, por exemplo. isso, Que é um problema seríssimo, né? Não, é devido à produção de radicais. Né? Isso. Então, assim... E você vai quebrando o DNA, e depois a gente vai tentando arrumar, mas às vezes não consegue arrumar perfeitamente, acontece de trocar uma base ali, e Isso. você acaba começando um processo todo e leva ao desenvolvimento de um câncer Do câncer. de pele. Isso é um problema, né? Então, assim, o cuidado, né? Justamente com radiação, pensar, né? O uso de protetor solar, né? Porque, assim, vai acontecer isso, né? Embora a gente tenha uma proteína, no caso o colágeno, que ele é estrutural, e ele, né? Vamos dizer, a estrutura dele é bem organizada, Robusta, né? e ele dá justamente essa característica de flexibilidade, né? De ir e voltar, né? E a partir do momento que a gente começa a perder, a gente acaba não tendo mais essa estrutura de Mas eu já sei a flexibilidade. solução para isso. Basta eu passar aquele creme que contém colágeno. Aí, ó. É isso? Não é bem assim, né, Guilherme? Porque, assim, o colágeno, como a gente falou, né? Ele é uma molécula muito grande. Então, mesmo ele estando presente num creme, né, na formulação dele, ele não vai absorver por completo pela pele. Por quê? Porque ela é uma molécula muito grande. Então, assim, ele trabalha muito bem na forma de hidratante, né? Ele hidrata muito bem a pele, protege a pele. Mas pensar em absorção, ele não vai absorver. Então eu posso passar colágeno e não vou voltar Não pra vai, pele 25. você vai ter uma maior hidratação, porém você vai achar que está, né, absorvendo o colágeno, mas não vai estar. É muito Por grande, quê? né, pra gente conseguir. Porque a gente, né, vamos imaginar uma molécula muito grande, mas muito grande mesmo. Então ela não consegue atravessar, né, a nossa proteção da pele. Então, assim, é difícil. Então, funciona, né? Mas mais na questão de hidratação. Isso é importante, hein? Mas não que vai, né? Nosso corpo vai estar sendo absorvendo isso, não vai. Então, pessoal, já manda essa informação para aquela pessoa que gasta horrores com cremes de colágeno, né? Para ela ficar sabendo que realmente, às vezes, né? Um outro creme mais barato também vai acabar oferecendo o mesmo resultado. Que é o efeito, pensar, da hidratação, né? Que deixa a pele melhor hidratada. Mas o colágeno não tem esse efeito, né? De a gente absorver isso no nosso organismo. E tem um outro material que
talvez tenha a origem da mesma região ali de onde é extraído o colágeno, que a gente consome, né? É bastante comum, que é a gelatina. A gelatina. Qual que é a diferença do colágeno e da gelatina? Da gelatina. Vamos pensar, o colágeno a gente extrai, né, de tecidos animais. Então vamos pensar tendão, cartilagem, a própria pele. Quando a gente faz o processo, por exemplo, de purificação desse colágeno, né, então geralmente a gente vai lá, retira esse material, faz um tratamento ácido, né, ou utiliza enzima para justamente quebrar toda essa estrutura e liberar a parte do colágeno. A gente faz uma purificação, né, uma filtração, depois purifica e começa também o processo de hidrólise, que é a quebra. Quando a gente começa a quebrar toda a estrutura do colágeno, uma das estruturas é a gelatina. Então, ele é um processo durante a formação, né, durante a quebra do colágeno. Então, se eu não consumir... Desculpa aí. Aquele suplemento caro e eu consumir gelatina, eu vou E ter é ótimo. o aminoácido do Isso. mesmo jeito. Exatamente. Você vai estar consumindo fonte, né, que vai gerar o colágeno. Só Então, isso é cuidar com importante. açúcar, né? Porque É. tem muitas marcas que são bem Isso, bastante, né? carregadas, É. Mas tem outras opções que não tem açúcar. Isso. Então, Mas gelatina é um bom, pensar, um fonte. suplemento, né? Mas uma se ela, fonte. se ela é menor, ela consegue funcionar num creme, por exemplo? Já que ela é menor? Poderia. Mais Poderia, chance, né? mais Ah, chance. continua sendo um polímero. Continua sendo. De cadeia menor, mas né, o efeito, vamos pensar, mais hidratante é mais acentuado do que uma absorção. Mas a gelatina, você prepara lá com água, né? Depois ela endurece. Então, se passar no rosto, aquilo lá, deixar secar, vai ficar... Ah, vai Fica ficar esticadinho ali. vai ficar esticada. vai fazer até Vai ficar brilhoso, né? Mas então ele tem a fonte do colágeno. A gelatina. Teve uma época que viralizou o pessoal, agora fora do assunto, né? Usando claras de ovos. Mas eu não sei, porque depois você vai ter que lavar, você não vai poder fazer uma maquiagem em cima daquilo, sim, né? Daí É acaba só aquele tudo momento, é. E a mesma coisa vai gelatina, né? De alguma forma vai ter que retirar, né, o material. Né? Mas pensar de absorção, né, de ingestão mesmo, suplementação ela é importante, no entanto, ela precisa de outras feio. coisas. E aqueles precursor que falam, né? Que eles colocam, acho que é dentro do rosto, não sei onde que eles colocam, pra estimular a produção. Esse daí funciona? Olha, então é isso que a gente sempre fala, né? O nosso corpo ele tem que estar preparado para isso, né? Se você tiver, que nem no caso, vitamina C presente, algumas enzimas, aminoácidos, o próprio organismo ele vai reagir produzindo, né? O fato é se a gente tem isso, né? Então tem alguns aminoácidos que a gente não produz, a gente precisa mesmo. Então a gente precisa ter essas condições para que o organismo consiga produzir. Aí nesse sentido, a gente pode... Qualquer fonte de proteína, a gente pode se favorecer, porque tem os aminoácidos que nós chamamos de essenciais e os não essenciais, né? Os não essenciais a gente consegue produzir e os essenciais a gente precisa consumir. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem uma dieta vegetariana, ela precisa fazer suplementação proteica, para ela não ficar sem ingredientes, Isso, né? No caso do colágeno, as unidades que se repetem são os aminoácidos. São E aminoácidos. são do grupo essencial ou não essencial? Vocês têm essa informação? Você pega aminoácidos glicina, prolina e lisina. Então são os 3 aminoácidos base para a formação desse. Então não do essenciais, colágeno. é isso? Eu São, não lembro. não lembro dessa questão, né, mas boa pergunta, Essa daí eu já não sei, não. Cada nome diferente que ele falou Glicina ali. é prolina, que aí vai transformar em hidroxiprolina, e depois mas eu não me lembro se elas são É uns nomes esquisitos, né? essenciais, Cada nome é. assim. Como é que eles inventam? Eles inventam esses nomes? Sim, Eles acaba são dando, tem que dar um essenciais. nome, né? para o nome. São essenciais. Precisa ingerir, Que a gente então. precisa ingerir. Ah. É interessante, hein? Aí, ó, dieta baseada nos animais. né? Porque a gente faz, né, o consumo. Consumo. Então, o próprio consumo, né, de carne também, ele vem, Aham. né, proteína. Nenhuma planta produz, então. Como é que a planta tem Não, acho que as estrutura? plantas, algumas sim. Colágeno? Porque tem pessoas que fazem uma dieta com base de proteína da ervilha, proteína da soja, elas conseguem suplementar. Então, Mas gente aí tem não é uma... o colágeno. Não é o né? colágeno. Não, tô falando colágeno. Não, mas É outro os tipo de aminoácidos proteína. que a gente Sim. consegue. Isso, a base, né? Isso, Esses aminoácidos, Isso aí. Aí ela consegue suplementar. Bem certinho, né? Aí. Porque senão a pessoa não ia conseguir manter uma dieta vegana. Ah, mas tem uns que faz e tá meio faltando algo, parece. Tem que fazer Né, com produção? Já acompanhamento. aconteceu alguma coisa assim já? Tem que fazer um A produção acompanhamento aqui, sério. sabe? Não é assim, né? Vou né, fazer aqui. porque achei...
A pessoa A pessoa tem tem que se conhecer, né? E saber o Isso. que o organismo realmente precisa. e tem que né? estudar. O meu não- precisa de sorvete. De chocolate. É, que tem E chocolate. que tem parte que às vezes eu utilizo gelatina também, né? Em sorvete. Então, Eu era vegano. Dizem que quando eu voltei a comer carne faz uns 6 meses que eu tô mais curado agora. Não sei se é verdade. É. Aí até mudou a cor, né? Uma cor de... E você sentiu alguma diferença? Eu tenho mais disposição agora com carne. Mais disposição? É. Agora a aparência é só ladeira abaixo. Agora. Tá se entregando. mas aí o colágeno, ele é importante. Ele é importante. Para manutenção. A gente tava falando que as pessoas veganas, elas precisam suplementar, né? Porque senão, aí não pensando só em colágeno, várias Isso, é. outras proteínas que a gente precisa produzir, a gente precisa desses aminoácidos que vêm de fora. O vegano é que não ingere nenhum Nada. derivado animal, né? Uhum. Isso, É diferente do isso. vegetariano, que Então ainda não come consome... ovo, não come leite, nada. Isso. Então é interessante, né? A gente vamos pensar hoje na fonte de colágeno. A gente tem a fonte animal, por exemplo, vindo de boi, né? A gente pega boa parte, né? Então pega a parte que hoje é comercializada, a fonte é bovina. E também pode ser de peixe. Então o que é importante nesse sentido? O peixe, é claro, tem uma proteína de colágeno de tamanho diferente, né? Uma cadeia um pouquinho menor. E de bovina não, um pouco maior. Mas para pessoas que não podem ingerir, né, derivados de animal, o colágeno vindo de peixe ele é importante. Do animal, do boi, você... né? Do boi, mas aí vindo de peixe, né, pessoas que não Sim. podem né, ingerir derivados Questões de animais. religiosas também, né? Exatamente, Então ele é Na importante. Índia tem um grupo muito grande, né? Que não ingere nada que Isso, vem nada de origem de boi, a vaca lá é Exato, é sagrada, sagrada. né? Então, a origem do peixe e a fonte ele é um pouquinho melhor, vamos pensar assim, né? Justamente por causa do tamanho da molécula, do colágeno de origem de peixe. Legal. E ela é uma molécula grande e estrutural. Qual que é a estrutura dela? De repente, a gente podia até pedir pro editor colocar uma foto, né? Uma imagem, Eu acho que é uma bagunça, na verdade, com um polímero grande, né? né? Então, assim, vamos pensar, o que é feito, como que é feito um colágeno, né? O que o nosso corpo produz. Vários aminoácidos vão se ligando, né? E eles vão formando aí essa estrutura bem grande, né? Que a gente chama de um polímero bem comprido. Várias cadeias desse polímero, eles vão se juntar e eles vão formar os polipeptídeos. E aí formam uma estrutura mais organizada. Eles vão se enrolar para formar os polipeptídeos. Vários polipeptídeos também vão se juntar. E aí vão formar aquela estrutura que é o tropocolágeno. E aí esse tropocolágeno tem vários polipeptídeos enrolados, eles vão se juntar com outras estruturas iguais a ele, formando uma fibrila. E aí várias fibrilas, é bem complexo. É uma estrutura bem complexa Bem e complexa. hierárquica, né? Exatamente, ele segue uma ordem. E essas várias fibrilas vão formar aí sim a fibra de colágeno. Então e aí por isso que ele tem uma Resistência. exatamente, atração. Então ele tem essa questão de flexibilidade. Então a estrutura por si só, ela é bem complexa. É uma corda. Mais ou Que nem uma menos. corda, né? Que você pega, tem a parte grandona e as Isso. menorzinhas, E as você vê nos menorzinhas. fiozinhos pequenos. Para fazer a corda maior, formada por várias. várias, exatamente. E é assim que é a estrutura do colágeno. Então, o colágeno, ele é usado na indústria cosmética, né? A gente tem cremes, tem Isso. suplementação, sempre a propaganda é pro cosmético. Mas ele pode ser usado para outros objetivos também? Sim. Por exemplo, na parte farmacêutica, né? Formação desde formulações até a parte de cápsulas. A parte da engenharia genética é interessante, né? A engenharia de tecidos, por si só, né? Então, se produzir materiais a partir do colágeno, né? Estruturas, né? Para ter a regeneração celular a partir do colágeno. Impressões 3D, né? Utilizando, que aí entra a parte da engenharia de tecidos, né? Para a produção desses materiais. E o próprio, né, material, pensar em suplementos, né, alimentares também. E seria possível, por exemplo, a gente sempre tem o problema do canudinho, né? Que Isso. é um plástico que a gente usa alguns poucos Uma vez minutos, ali, né? acabou. E acabou. E gera uma quantidade muito grande. O colágeno já não seria viável, seria muito caro. E, na verdade, assim, vamos pensar, vários polímeros, né, cada um tem a sua propriedade, né? E pensar hoje, desde o colágeno até mesmo a gelatina, ela não dá essa aparência, né, estrutural, por exemplo, de um copo, sei lá, de polietileno, por exemplo, né, polipropileno. Por quê? Porque estruturalmente ele é diferente, né? Ele é um polímero, né, de fonte natural, só que ele vai ficar, por exemplo, como uma gelatina, aquele toque pegajoso,
né? E vai ficar uma coisa mais flexível. Então, ela não é adequado, Uhum. dá para fazer um canudinho, por É, exemplo. a gente precisa lembrar que existe o polímero lá, né? E ele precisa ser processado para se tornar um material. Normalmente esse processamento inclui altas temperaturas, pressões Pressão. elevadas, cisalhamento, né? Então, não é todo material que Que tem aguenta. Que condições, aguenta. exatamente. E essa é uma das grandes dificuldades, né, Reinaldo? Isso. É justamente encontrar um material, por exemplo, natural que consiga ser processado facilmente e que tenha as propriedades que são Desejáveis. necessárias para aquela aplicação. E que não seja uma fortuna, né? Isso, exatamente. Hoje, vamos pensar, no mercado, né, alguns países já têm, né, alguns polímeros biodegradáveis da parte sintética, de origem, né, petroquímica. E eles são biodegradáveis, né? Então, isso para nós, vamos pensar, é uma realidade já próxima, né? Aqui já no Paraná a gente tem uma empresa que está produzindo, que é o PLA, né, o poliácido lático, e é um polímero biodegradável, né? Então, essa é uma realidade boa, porque aí pensar, a gente vai usar, mesmo que seja um material de tempo de vida, né? Ciclo de vida muito curto, né? Sei lá, de 10 minutos, por exemplo, um canudinho no máximo, mas ele no tempo ele vai se degradar. Então, essa é a realidade. E o fato é, quando a gente pega polímeros de fontes naturais, ele não consegue resistir àquelas questões, né? Temperatura e pressão. E o cisalhamento, né? Sim. Físico. E aí, o que acontece? Acaba degradando. O que a gente falou. Então, começa a ter a parte Aí não vai de ficar quebra. firme. Ele vai degradar o material e aí a gente não consegue manter ele numa estrutura, né? Então, essa é uma dificuldade, né? Mas hoje, a gente tem hoje polímeros sintéticos, né? E são biodegradáveis. Então, isso é importante a gente ter. E já há um tempo, né? Pensar, acho que o primeiro polímero sintético biodegradável é da década de 80, 1980. Então, mas para chegar um material barato para nós, leva um tempo. É só de né? 40 anos o plástico, não é mais velho que isso? O biodegradável. Ah, O biodegradável. biodegradável. O biodegradável é uma única empresa que produziu lá na década de 80. E hoje ele ainda é produzido ainda. É interessante, ele é produzido inclusive com uma mistura de outra estrutura para dar, né, essa propriedade de conseguir fazer um material. Né? Então isso Legal. o biodegradável é da década de 80. E eu consigo em casa produzir, extrair o colágeno? Olha, até conseguiria. É um processo simples, né? Como eu falei, você faz um processo ácido, né? Você pega, sei lá, vamos pensar a pele de peixe, né? Você pega lá, é um resíduo agroindustrial, importante, né? Então, você vai lá, coloca ele num banho, né? Num banho com ácido, e ele vai dissolver. Dissolvendo, você vai lá, passa um processo de filtração, né? De purificação, e depois você vai ter o teu material, né? Dissolvido em água. Então, isso é importante, então você consegue. Precisa um mini laboratório, acesso, né, a reagentes químicos Controlados. controlados. Prestar conta pro Mas é exército, mas é possível. possível. Não, mas é possível. Não, nesse Mas- caso é um processo mais simples, Mas né? se eu pego, por exemplo, às vezes a gente cozinha na pressão aquelas carnes que tem o osso O no osso. meio, né? Aquele Uhum. tutano. Aí você ferve, depois que esfria, forma uma camadinha por cima. Isso. Parece uma gelatina, né? Já é um É o comecinho de processo, colágeno ali? Na verdade, o fato de você ferver esse material, você acaba também extraindo. Então, já é uma fonte, né? O fato é que quando a gente faz um processo ácido, ele também vai quebrando Ah, a estrutura. E chama ele vai dor. disponibilizando as fibras de colágeno. Então, tem isso aí também. O fato de ferver também também funciona. consegue. Eu vi até um vídeo, Mais fácil. né? A menina fazia isso e no final ela tinha uma gelatina e Isso. disse que não ficava nenhum gosto de carne. Não assim, fica, ficou- Porque assim, ele tá na carne, né? Mas aí esse processo de retirar, ele vai retirando de toda a parte, né? Da carne e vai ficando só o material mesmo. E ele não tem gosto mesmo. E industrialmente é um processo caro, um processo barato? É um processo, vamos pensar, não é nem caro nem barato. Acho que é um processo, porque boa parte da fonte de matéria-prima é de resíduos, né? Então, o grande ponto é você ter equipamentos, né? Para ter esse processo de extração dessas fibras, tá? Mas é um processo tranquilo. Só ferver ali e tal, um ácido talvez. Não? Geralmente, o pessoal, ele utiliza também não só meio ácido, mas enzimas, que aí ele acelera também o processo. E isso torna até um processo até um pouquinho mais limpo. Uma enzima só Sim. ou vários tipos de enzimas? Daí depende. Entendi. Depende. Ou uma Enzimas mistura. proteolíticas, né?
Pode ser, mas é assim, Agora explique. acelera. O que é proteolítica, né? Você que é bióloga. As classes das enzimas, eu Das sou enzimas. a melhor pessoa para explicar, não. Eu sou mais da molecular. São as que gente. quebram proteínas. Proteases, né? Uhum, Hum. exatamente. Então, assim, isso é importante, né? Então, depende, ele tem que disponibilizar as fibras, né? Para daí ele ter essa propriedade de você conseguir tirar o colágeno mesmo. Show. E quando a gente pensa nessa utilização de colágeno para outros objetivos, né? Por exemplo, eu vou usar o colágeno para, como você falou lá em ciência de materiais, né? Uhum. Eu vou, por exemplo, até li sobre a carne sintética. E- Então, eles usam algumas scaffolds, que eles chamam, que são estruturas, para que aquelas células consigam crescer aderidas ali, porque a gente precisa de aderência, né, para formar os nossos músculos. Então, eles precisam imitar isso in vitro. E a carne vai crescendo em cima do colágeno, e esse colágeno pode ser consumido. Então, seria uma carne, né, que a gente teria essa possibilidade. Mas eu até li que a gente poderia produzir isso também em bactérias, o que torna o processo também mais interessante, né? Isso. Assim, mais... Barato de fazer. talvez mais barato. É. Apesar de que, na verdade, comparar com um Entendi. osso que já é ali um resíduo, Então, né? aí ele entra naquela questão, né? Que o pessoal pergunta, mas o colágeno, ele pode ser vegano? Na prática, não, porque ele vem de fonte animal, né? No entanto, utilizando a engenharia genética, eles estão utilizando, né? Fontes, por exemplo, a partir de leveduras, bactérias modificadas, para produzir uma estrutura semelhante ao colágeno. Só que aí não é fonte animal. Então, tem essa vertente também. E aí, questão de custo, depende o quanto, né? Para que vai ser usado e o quanto que vai ser produzido, né? Então, depende muito. Sim. Mas Show. ele tem essa fonte, tem essa outra Essa vertente, possibilidade, né? possibilidade. Por engenharia genética. Isso. Você é professor universitário, pesquisador também. Você faz trabalhos envolvendo colágeno. Conta um pouquinho para a gente Sim. o que você trabalha lá no laboratório. Ah, legal. Bom, um dos trabalhos que a gente teve lá, né, aqui na universidade foi a produção de sementes sintéticas, né, utilizando o colágeno de peles de tilápia. Então, a gente viu essa oportunidade de utilizar um resíduo, né, de frigoríficos, por exemplo, de peixes, que é de tilápia, né? Então, um peixe, né, que está sendo aí consumido bastante, a gente utiliza a pele, que é um resíduo, né? Até hoje, o frigorífico, ele Ele descarta mesmo, descarta, só não joga tem o que fora. fazer. E a gente viu essa possibilidade, né, de extrair, e tem uma fonte muito boa, consegue extrair bastante o colágeno, e um processo simples, né? E aí a gente extrai esse colágeno e está utilizando juntamente com a gelatina comercial para fazer as sementes sintéticas, né? Pensar num material alternativo hoje, né? Ao, por exemplo, o alginato de sódio, né? Que é o polímero mais utilizado para fazer semente sintética. O que é uma semente tem isso. sintética? Semente sintética, o nome ele é bem parecido, né? Vamos pensar assim, ele é um material sintético, né? Mas que você coloca lá sei lá, uma plântula, por exemplo, né? Dentro dessa semente, e essa semente, que é um polímero em volta, ele serve como um endosperma. Então, nesse material, nesse polímero, você acaba colocando nutrientes, né? Outras estruturas justamente para manter essa plântula para ela que possa crescer. E o que é um endosperma? Vai Olha, agora é a começando, bióloga vai, aí, né, Beth? Uma pergunta atrás da outra. Né? Resume aí. Não. A semente, se a gente vai pensar, por exemplo, a semente do feijão, né? Ela tem os dois cotilédones e tem o endosperma, que é essa região que... Os cotilédones, quando você... Complicado esse Mais um podcast. nome, Tá usando mais, É né? mais termos. Mas- Editor, põe aí na tela. Não, mas é só vocês pensarem, por exemplo, no amendoim. Quando a gente pega um grãozinho de amendoim e aperta no meio, ele abre em dois. Aqueles dois, né, são cotilédones. Por isso que nós chamamos elas de eucotiledôneas, porque tem essas duas partes. O milho, por exemplo, a sementinha não se divide em dois. Por isso que é uma monocotiledônea, um cotiledone só. E o endosperma é uma outra região ali da semente que ela vai envolvendo ali o nosso embrião, porque quando vai germinar, aquele endosperma e o cotilédone vão fornecendo nutrientes para a plantinha. Então, por exemplo, a gente come feijão, milho, soja, amendoim, mas a natureza não pensou na nossa alimentação quando criou esse estilo, né, de armazenar nutrientes. Eles pensou não, né? Evoluiu para que aquela reserva fosse formada e servisse como uma primeira ajuda ali para o embriãozinho conseguir germinar.
Aí, o que que essa semente sintética vai fazer? Vai substituir o cotilédone, o endosperma da semente, para que a plantinha consiga germinar. Porque nós temos um problema. Nem todas as plantas têm todo esse endosperma, esse cotilédone que o feijão, o milho tem, né? Toda essa reserva nutritiva. As orquídeas, por exemplo, que é outra coisa que eu vou falar bastante ao longo dos episódios, as orquídeas, elas não têm esse endosperma, elas têm a semente muito pequena. Então, para germinar, a gente precisa encontrar um fungo, que é um fungo micorriza, que ele vai fazer uma associação de simbiose, ou seja, os dois ficam ali num benefício, e aí ela germina. Ou a gente pode fazer o quê? Colocar os nutrientes que o fungo daria para a planta e ela vai germinar no laboratório. E por isso que a gente está tentando fazer Colocar essa... na semente sintética. Inclusive, a gente Isso. faz no meio de cultura, mas na semente sintética ficaria uma Uma sementinha, semente, né? Exatamente. muito parecida com uma semente normal. Isso. E aí fica aquele envolto que é o polímero, Uhum. né? E aí ele protege e armazena essa semente. Isso. Isso é Dentro feito aí. da tilápia. Nesse caso, é com o colágeno da tilápia. Nossa, que Então, doideira. é um trabalho que a gente... Foi bem bacana, né? Porque é uma área, né, que a gente viu essa oportunidade de utilizar um resíduo e aí produzir algo com grande potencial, né? No caso, a semente sintética. E que resolve um problema das orquídeas. Por exemplo, nas orquídeas. Exatamente. Então, isso aí, ó. Agora vocês entenderam que é endosperma, cotilédone. Cotileno. Tô aprendendo. E o embriãozinho da semente, né? Que é análogo ao embriãozinho humano. Só que Isso. nós temos todo o processo de, né, placentação, tem a gravidez, que a mamãezinha vai mandando os nutrientes pro bebê. Ali a sementinha, ela depende Se do que... vira. do que tem ali, do que ela vai conseguindo no ambiente, da fotossíntese, né? Depois que ela vai fazer. É mais que só nutriente, né, pro bebê. Não é também as células do sistema imune que vai junto? Sim, também. Então é mais que só Aham. nutriente. Vai mais que só nutriente. Depois no leite materno também continua ainda. Continua. Aham, ajudando a comunidade. As plantinhas não têm todo esse apoio aí das mães, Não. não. Se vira. Você vê. Por isso que as plantas, elas produzem, às vezes, milhares de sementes, né? Para garantir que vai ter uma taxa pequena, pelo Isso. menos, que vai propagar a espécie, né? É, bem isso. Posso fazer uma pergunta aqui? Claro. Eu tô guardando aqui. A galera pra academia, eles tomam bastante proteína, não sei o que lá tal. O colágeno é uma proteína que o senhor falou. Sim. Muito grande. Então não é mais fácil eu comer colágeno? Em vez de ficar comendo o negócio do leite, o pó, não sei o que, eu só como um colágeno. É que ele é diferente, né? Um outro tipo de proteína, né? Que aí, vamos pensar, o colágeno ele é uma proteína que ele é utilizada na parte estrutural, né? Por isso que, né, a gente utiliza, né, para a parte, né, que a gente precisa de flexibilidade e tudo, né? Então, assim, poderia ser um suplemento, né? Mas um outro suplemento, né, para academia. Porque ele vai atuar justamente na parte da cartilagem, na parte, né, da flexibilidade. Então, assim, é uma outra, né, outra estrutura. Esse, na verdade, já está bastante presente na própria alimentação, né? Então, a gente precisa também lembrar que, às vezes, precisa suplementar e adicionar algo que a gente não está ingerindo, né? Ou algum aminoácido que seja importante, não está diretamente ali no dia a dia. E esse da proteína da academia, ele normalmente tem mais aminoácidos, né? Livre, né? É uma série um pouco maior. Uma disponibilidade e variedade também, né? De aminoácidos. Aí no colágeno seriam menos. Bem específico, né? E é bem isso, né? A gente sempre fala que o que a gente consome, né? A nossa comida do dia a dia, na prática, ela é para suprir, né? A necessidade de aminoácidos, de nutrientes, enfim. O que a gente faz, às vezes, é suplementar algo que a gente está faltando, né? Então, ele é importante. Eu posso tomar mais um suplemento de colágeno? Eu posso. O meu organismo, ele vai absorver aquilo que ele está precisando. Aquilo que ele não tiver mais, ele vai descartar. Porque ao invés de comer um pratão de feijão, arroz e carne, a gente gosta de comer um pastelzinho, comer um bolo. Que, né, na prática, não tem os nutrientes, né, necessários, né? Vamos pensar para aquele dia. Então, aí a gente, se essa realidade nesse dia a dia for a longo prazo, realmente a pessoa precisa, né, ter suplementação. Mas se não, se almoça direito, né, janta, né, ou tem uma alimentação saudável, na prática, todos os nutrientes vai estar disponível para você. Inclusive, se a pessoa ficar suplementando sem necessidade, ela pode sobrecarregar o rim, causar problemas no fígado, pode gerar mais problema do que realmente ajudar, né? Ainda mais com proteínas, né? O excesso de proteínas sobrecarrega. Então, antes de começar a suplementação, sempre procurar um médico. Que é importante. Fazer Isso os exames. vai mostrar realmente, né? O que realmente você precisa.
Mas vem cá, Israel, você tá precisando de uma suplementação e tá puxando ferro? Tô puxando ferro. Comecei o projeto Padre Marcelo. Ah, é? Conhece? Conheço. Father Horse. É, o Father Horse lá. Tô no projeto e tô puxando bastante Legal. peso e tal. Não, é importante, né? Porque aí tem aminoácidos, né, disponível lá no whey, por exemplo, protein, que isso é disponível justamente para a parte muscular, né? Então tem outra característica também, né? E dos 40 anos pra frente, a gente começa a perder muito músculo. E a gente precisa dos músculos, até porque a gente fala assim, olha, a senhorinha, ela vai diminuindo, né? Parece que os nossos avós, eles são cada vez menores. Isso é perda muscular, a pessoa vai perdendo músculo, vai ficando mais fraca, vai caindo mais. Então, dos 40 pra frente, a gente precisa cuidar muito mais. Então, o certo seria fazer uma reserva para chegar nos 40, Reserva muscular, né? muscular. Isso. Não comer tudo que conseguir pela frente, Eu né? tava pensando aqui, Israel, na sua pergunta de suplementação. Eu acho que tem um aspecto importante, por exemplo, os especialistas recomendam aí em torno de 1,8 a 2,2 gramas de proteína por quilograma de massa corporal, né? Por dia. Por dia, exatamente. Então, uma pessoa ali de 100 quilos precisaria ingerir aí 200 gramas de proteína. Se você pegar um filé de frango, cada 100 gramas tem 30 gramas de proteína. Então, na verdade, a pessoa precisa ingerir uma quantidade muito grande de carne, né? E aí acaba que às vezes isso é inviável, não é Muito algo caro, às vezes. prazeroso de fazer, e aí você usa justamente a suplementação para fechar aquela quantidade mínima diária. Se a gente for comer certinho, eu fui na nutricionista uma vez, é muita comida. É muita comida. Pois é. Porque é uma comida. Você passou Comida o dia inteiro limpa com... é muita Aham, comida. É muita comida. É. Pra você comer as calorias que você precisa comer ao longo do dia. Então, É. Não, e tem aquela questão, né? Você falou, né, de academia. A questão é, a pessoa vai ter que fazer, vai fazendo, né, ao longo da vida, sem pensar em aparência, né? Sem pensar, né? Tem que pensar realmente naquilo que vai ajudar a longo prazo, né? envelhecer bem. Então acho que isso é importante, né? A gente pensa sempre, né, pro processo de exercício, né, de academia, sempre com algo, né, de beleza, de estética, né? E a gente acaba esquecendo que ele é Os necessário. benefícios, né, benefícios. para a saúde. Exatamente, E isso, pensar, né, a partir dos 40 é uma necessidade, Hum. pensar assim, para manutenção, né, da nossa estrutura. Sim. Senão a gente começa. Eu vejo pela minha avó, ela cai muito, coitada. E ela. Caiu, quebrou. Quase assim, né? Sim, ela tem muitas peças já, muitos ossos que ela teve que trocar por placas. Ela Ela quase um... Como é que fala quando é misturado com metal lá? É um... quase um homem de ferro. Homem de ferro ali da vida. A mulher de ferro. Mulher de ferro. Mas ela também tem alguns problemas relacionados a articulações, osteoporose, enfim. Isso. Mas aí que eu fico com medo, assim, porque eu vou ter que começar a tomar jeito e ir pra academia fazer uma reserva muscular, porque daqui a pouco eu tô caindo também. E não é só, né, qualquer um, né? Acho que assim é meio que natural, né? Mais um organismo às vezes vai precisar antes, outros vão precisar um pouco depois, mas na prática todos vão Todos vão precisar. precisar. Então, assim, são coisas que a gente tem que realmente pensar, né? Para manter uma qualidade de vida boa. Sim, alimentação, hábitos bons, né? Isso. Evitar dormir também é muito É bom, importante. Evitar tabagismo, alcoolismo, Isso. enfim, muita coisa que dá trabalho ser saudável. Dá trabalho, E na prática ele é necessário, Aham. né? Nem que a gente cumpra um deles, né? Mas ao longo prazo a gente vai melhorando, né? Sim. Porque isso mantém o nosso corpo em dia, né? E até a nutricionista falou que não importa se você de vez em quando come um chocolate, come alguma coisinha. O ruim é você fazer isso todo dia, todas as refeições, né? Também não dá pra fazer aquele terrorismo nutricional. Você nunca mais vai comer coisas que você gosta. Não, tem que ter ali o que é Não, saudável. e é importante, né? Porque senão a pessoa acha que, né, tem que cortar tudo, né? Uhum. O problema é aquela rotina, né? Que a pessoa Sim. faz e faz sempre, né? E aí, se não for saudável, claro que vai ter uma consequência, né? Ao passo que você fizer, sei lá, poucas vezes, pode ter, né? A Sim. gente não sabe, né? Mas talvez isso mais a longo prazo, né? Então tem tudo isso aí também. Show. Até vi uma entrevista do Karnal com um outro médico na TV. Calil. O Camil, aí ele falava, porque o fulano, lá de não sei que país, na década de tanto, tinha uma dieta ruim e viveu até os 70, até os 80. Aí o Calil falou, viu, é tão raro que você sabe
quem é, onde viveu. É uma exceção, não é a Exceção, regra, né? É, Pois é. é bem isso, né? Não é de modo Comum. geral, É. comum, exato. Comum. Então, O meu avô foi com 80 acho que 82, 83, ele tava bem fraquinho, sem músculo ali, tava mal. é. E já é um negócio do nada, assim, foi meses com uma Não alimentação. é tanto, tal. né? Se for parar pra pensar 80 anos, É. Pois é. tá quase ali. Aí, ó, entregando a idade aqui já. E, Ô, e a professor, expectativa de vida, né, já tá maior, o senhor, né? o senhor falou 51, mas quando eu entrei na, 51. na faculdade, o senhor falou que o senhor tinha 51. Tá certo essa conta? Claro, ele é asiático, ele não É. envelhece. Ah, tá. Parou ali, então. Parou, ele Parou. estabilizou, né? Ah, tá. É o colágeno. Colágeno. Você lembrou disso? Então, realmente eu entrei com 51 e ele permanece em 51. Permaneceu 51. Ah, tá. Ele- Tá meio errado essa conta aí. Ele tá pra se aposentar, Tá pra se mas aposentar. Mas permanece. fica, né? Mas o colágeno, a gente precisa de proteínas, né, de aminoácidos para produzir colágeno, mas não só isso, né, porque o colágeno, ele corresponde a mais ou menos 20% das nossas proteínas. Então, tem todo o 80%. Formação de músculos também, a própria pele, né, tem várias outras proteínas que são super importantes. Aí a gente começa a entrar na classe de proteínas de defesa. Tem muita coisa que a gente precisa de aminoácido para conseguir produzir. Colágeno é só um deles, É um né? É uma deles. proteína, mas É. tem outras ainda, talvez mais importantes até, É. né? Com certeza. Manda lá. Então, é que eu tava, quando você tava falando da pele ali, eu tava lembrando do Drácula, que eu assisti o Drácula esses dias atrás, aí o novo que lançou, né? Aham. E no começo do filme tá toda aquela cara, assim, de morto, tá? Mas nesse novo Drácula ele não melhorou muito, não. Mas o antigão ele melhorava. Ele começava a consumir lá o colega, lá, o cara que vai visitar ele lá, né? Vai vender o negócio pra ele. E aí ele começa a melhorar a aparência dele, né? Então é o colágeno voltando pro corpo dele. Colágeno. Pode ser. Pode ser também, é. Mas assim, dependendo da estrutura também é mais difícil, né? Ele não vai, vou consumir, é pensar que ele vai voltar no que era, sei lá, 20 anos atrás. Então, não vou voltar aos não 25 se vai eu começar voltar. a comer só gelatina todo dia. É, Talvez tem que pegar um sanguinho junto aí, É, né? porque tem aquilo, né? O corpo tem um limite, né? Então ele vai absorver aquilo. Então aquilo que às vezes ele perdeu, ele não vai conseguir recuperar Sim. tudo, né? Então, Até assim, porque depende da nossa própria produção. Então, eu posso ter aminoácidos sobrando, mas o meu corpo precisa não tem o ter... DNA ali, um gene pra É, estimular. até tem o gene, mas A máquina tá cansada. a regulação da expressão Isso. gênica, ela é super importante nesse momento, né? Se a gente não conseguir regular... E tem um limite aí de, né? Nós não somos máquinas. A própria idade, né? Já Já. revela que a produção já não é a mesma, né? Uhum. Então pode estar disponível, mas o próprio corpo não Não tem não condições tem de fazer isso aquela condição. rapidamente. Então é só o Drácula mesmo, consegue. Só o Drácula, né? Consegue isso aí. Vocês não assistiram, não, o filme? Não. Não. Eu gostei, até metade eu tava gostando mais. Mas Até a metade. até metade. Eu faço... Nossa, é difícil assistir filme agora. Mas a gente vai ter um episódio sobre filmes. Ó, isso é bom. Uhum. E não sei se você acompanha assim, essa parte de cosméticos, os ingredientes, né, as listas. A gente tem muita propaganda, né, nessa parte do colágeno. Dá a entender que você vai passar e vai ficar jovem e vai rejuvenescer 10 anos e pronto, né? Tem alguma coisa além do colágeno que você percebe que a indústria divulga e eventualmente é um pouco mais marketing do que realmente resultado? Então, na verdade, que a gente sempre fala, a indústria da beleza é uma indústria milionária, bilionária, né? Então, assim, todo mundo, né, pensar assim, né, ele se preocupa com a aparência, pensar no dia a dia. E aí, às vezes, a pessoa, ela vai pensar justamente em algo que vá surtir efeito para ela, né? Então, assim, é uma indústria que gera muito dinheiro. E aí, o colágeno, ele é uma única, né, peça que vai poder ajudar. Mas talvez isso não é a curto prazo, né? Tem às vezes, procedimentos, né, estéticos que vai ser na hora, né? Saiu, a pessoa já... Aqueles ácidos lá, não sei o que lá, que eles injetam lá, né? Isso, então a Pra ficar pessoa, ela inchado, tem o ficar efeito que ela esticado. quer, Até né? a cirurgia, Imediato, né? Então, assim, eu digo que, né, a indústria cosmética, né, de beleza, ela realmente ela consome muito dinheiro, ela tem muito dinheiro porque as pessoas buscam isso, né? Então assim, o colágeno é uma das coisas que, né, talvez seja bem menos, né, pensar porque não tem aquele efeito muito rápido, Uhum. né, que a pessoa espera. Mas sim, eu digo assim que até inclusive uma das reportagens que eu vi é que as pessoas questionam, né, justamente os estudos que levam
o efeito do colágeno, né? O efeito benéfico do colágeno na pele, a partir de cremes. Por quê? Porque a gente já viu, né? A molécula é muito grande. Então, para ser absorvida pela pele, né, dermicamente, é mais difícil. E aí as empresas, né, que fabricam, elas mesmas fazem os testes. E fala que funciona. Então tem esse Esse questionamento. Esse É meio questionamento, estranho, né? Tá é. muito bom o resultado. que é hoje, né? Isso, inclusive, está na internet. Então, o questionamento é sobre isso, né? Então, e aí vai de cada um, né? Entender se realmente é ou não, Sim. verdadeiro ou não. E pra gente descobrir se fez efeito, vai tempo, né? E por isso, né? E depende de pessoa para pessoa, Sim. né? O organismo vivo, ele é diferente. Então, para você pode reagir de uma forma mais rápida, para outra pessoa, às vezes é mais demorado. E aí, Ou nem funciona às vezes, porque tem outra Exato. interação e tal. Dá uma mas- alergia. Alergia. E aí, qual que é a verdade, né? Faz efeito ou não faz? Depende, né? Então, assim, é difícil. Então, hoje tem essa realidade. A indústria da beleza é uma indústria... Que vende um Que- sonho. O É. sonho vendeu, mas agora se realizou outra história. E às vezes as pessoas querem isso, né? E querem o resultado imediato, né? Eu Paguei, cara, agora. investi, exato, e, poxa... A minha maior frustração com a indústria da beleza é o fato deles usarem Photoshop. Se o Ah, mas produto isso é aí- bom, se a mulher é bonita, pra quê? Aí intensifica, né? Aí parece que, Pra mostrar que nossa, o editor também é bom, É, né? editor é bom. Mas já viram de comida também, como é que eles fazem? sim, Eles jogam umas Cola. colas, queimam os negócios ali e faz uma doideira. Ô, louco. Eu já vi, já. Não. Eles pregam, tem uns que eles pregam. o Muito próprio engraçado. sorvete, porque o sorvete na foto, ele começa a derreter, ele não fica bonito. Então eles fazem uma mistura lá. Faz uns outros negócios, eles colocam outro produto ali. Uhum. E, na verdade, às vezes é isso que a gente espera, né? É o que Né? a gente quer. Né? Porque a gente não tá olhando lá, não vai querer o sorvete derretendo. Nossa, Né? estranho ali. Ou a pessoa que, Aquela né? pizza meio estranha ali, então. Então, às vezes, é aquilo que a gente espera realmente, né? Ou se a pessoa for muito real na propaganda, eu vou pensar, Mas mas eu já não sou funcionou, parecido né? assim, acho que não. O efeito não, né? Né? E é bem isso, né? Então, às vezes... Então, resumindo, a indústria vende o que A gente o quer. consumidor quer, né? É. não deixa Por de isso ser, que eles né? têm dinheiro, porque a gente. Deixa Tá de pagando? ser. A gente sempre fala, né? Aquela regra, né? Da oferta e procura, né? Então, enquanto tiver pessoas realmente querendo, cara, as oportunidades vão estar aí. Então, as pessoas que vão, né? Meio que selecionando se realmente é bom ou não, né? E o colágeno, ele não entra na nossa pele, né? Mas aquele ácido hialurônico, a vitamina C, eles Isso. conseguem entrar? É diferente, né? São moléculas menores e tem um efeito, né, diferente do colágeno, né? Então, pensar quando a gente pega estrutura química muito grande, é diferente, né? Ela não consegue absorver pela pele. E as menores vão... Conseguem, as menorzinhas conseguem. Só dá pra imaginar, né, que a gente quer que um elefante passe pela porta ali. Sem fazer estrago nem nada. Sem fazer É. estrago. Mais ou menos essa analogia mesmo, né? Então, passar pelo poro da pele, pensar, né, dermicamente, é difícil. E até estava conversando com outro professor a respeito do fator cumulativo, né? A gente vai usando o protetor solar, até a gente já tinha comentado sobre isso, né? Isso. Vai usando protetor solar, vai usando repelente, e isso vai ficando ali, né? Alguma coisa a gente absorve. Absorve, é pensar de novo, né? Moléculas pequenas, ela vai passar pela pele e vai entrar na corrente sanguínea. Diferente de uma molécula muito grande. Uhum. Então, tem isso daí. E pensar em repelentes, né? Estruturas, por exemplo, de protetor solar, ele vai passar pela pele. Ele vai passar pela... E aí pode ter um efeito cumulativo que a gente vai descobrir daqui a 10, 20, 30 anos, né? O que Uma É o câncer vindo aí, é o câncer, né? uma alergia que a gente não sabia, mas isso não é nem de longe um incentivo para as pessoas pararem de usar o protetor solar, gente, porque é cientificamente comprovado que o protetor é seguro e ele ajuda realmente a diminuir os casos de câncer de pele, mas existe sim essa questão de você Você tá acumulando algo. acumular algo. Então, o que é preferencial? Evitar a exposição solar. Se não né? consegue... Se não consegue, aí usa o protetor. Ou aquelas roupas. Tem eu outras, vi eu lá. ia falar, tem outras formas de outras proteção, formas, né? Pode ser é. física, né? É uma Aquele barreira chapeuzão, física, né? roupa, né? Chapéu. Mas É não por se aí. expor ao sol sem protetor solar, que isso é realmente muito perigoso. Pensar, começa a envelhecer antes e tem um processo também dependendo de um É, de- câncer, né? Possibilidades, né? Então, tem que cuidar mesmo, né? É. Questão Assim do- como o repelente, né? Tem que calcular o que eu prefiro. A dengue é horrível.
E aí, um câncer daqui a 30 anos ou uma dengue agora? Não sei se chegaria a um câncer, de você usar o repelente. Presente misterioso ou É, um presente misterioso. ou dengue ali? Ou a dengue, Porque eu acho que agora que alguns pesquisadores começaram a avaliar realmente esse efeito cumulativo desses produtos que a gente vai passando todo dia, né, ao Corriqueiro, longo de assim. muitos anos. E aí tem pessoas que estão fazendo todo um terrorismo contra o protetor solar, mas aí Mas você sem estar passa... embasado tão bem É, assim. porque a gente continua passando a base no rosto, passa o rímel, passa o lápis, passa o blush. Ai, mas o protetor solar... Então, tem que ter um pouco de cuidado também nisso aí, né? Isso entra muito em questão de materiais, né? De produtos, né? A gente fala aí biodegradáveis, né? Questão de absorção do organismo, tem esse efeito também, pode ter esse efeito cumulativo, e não é imediato, né? Então, assim, eu sempre lembro, né? Pensar na minha área que eu trabalho, na pesquisa. Pensar hoje, a gente tem polímeros, né? Comerciais biodegradáveis. Só que o grande problema de um polímero biodegradável, além de ser, né, ele tem que ser biodegradável, os aditivos que ele utiliza, ele tem que ser biodegradável. Por quê? Porque ele vai se biodegradar no ambiente e ele vai liberar os aditivos. E na prática, hoje, um material para fazer, por exemplo, uma garrafa plástica, em média, 30% em massa é aditivo. O resto é a matéria-prima, que O é o aditivo é o polímero. que mesmo? O que que ele faz? Por que que ele é necessário? Por exemplo, para eu fazer uma garrafa plástica, né, que é um processo de injeção, então eu preciso de um lubrificante para o material conseguir sair do molde. Tenho, por exemplo, antistático, que aí o material, a garrafa plástica ele não pode ter, né, estática não pode ter. Por exemplo, o próprio corante, né, Redutor tem de viscosidade. de né? viscosidade. Então, assim, em média, 30% em massa Nossa, é de uma bastante. garrafa é bastante. Bastante. São aditivos. Então, a gente pensar uma garrafa plástica. Poxa, uma garrafa plástica, ele tem muito além, né, do que o polímero. Então, se ele se degradar, ele vai liberar os aditivos. E esse aditivo, será que ele é prejudicial ao meio ambiente? Não, isso que eu ia falar. Se a reciclagem desse negócio aí não muda também, dependendo do aditivo, para reciclar esse material, Muda, e o pior é que a gente tem que adicionar mais aditivo. aumenta o problema para reduzir Aumenta o o problema. problema. Por exemplo, né, a gente vai reciclar para eu formar sei lá, uma nova pazinha, né, de lixo. Pô, para eu conseguir moldar ele numa placa, né, uma pazinha, eu preciso adicionar mais aditivo. Senão ele vai degradar dentro da máquina. E aí eu não consigo formar, né, ter a forma dele de uma pá. Então, assim, tem esse outro problema. E aí já tem um outro problema também, que questão de aquecimento, né? De utensílios plásticos, por exemplo, em micro-ondas, coisas assim. Então a gente já, quando vai comprar um plástico lá, às vezes tem lá livre de, sei lá, bisfenol, acho que é, né? BPA. Porque é um aditivo que era colocado antigamente justamente para melhorar a parte de processamento, mas é extremamente ruim para o ser humano, por exemplo. E aí ele está lá dentro do material, quando você coloca lá no micro-ondas, ele migra para a superfície, vai para o seu alimento, Um câncer de e presente. aí né? causa algum efeito nocivo. E até você associar, né, que Não, devido àquele material... Nem consegue direito, não se não for consegue. estudo e tal, né? Não consegue. Quando o Não pessoal tem. falou lá do fumo e tal, até você provar que o negócio de fato causava, foi anos e anos e anos. Foi anos, É uma geração inteira. Uma ali, geração né? pra mais, né? De geração ali falando assim, não causa nada, pode ir, continuar. Mas é igual o açúcar para criança. Logo, sei lá. O refinado branco. Eles começaram a divulgar isso como sendo um suplemento de alimentação para crianças. Nossa. De energia, não era? Eu vi as propagandas lá de 1930, 20, acho que Para era. criança ficar mais alegre, mais disposta, com Energia, não sei o quê. energia. De açúcar. E aí gera todo um problema de saúde pública por conta da obesidade, diabetes. E aí agora a gente tem um monte Esses de coisa tentando produtos são reverter vendidos pro isso. pessoal que joga lá no computador e tudo mais. Só que o pessoal tá, tipo, 12 horas na frente do computador e estão consumindo açúcar pra ter energia. É engraçado isso, né? É doideira isso. Pois é. Pra ficar sentado. Pra ficar sentado. É interessante. Agora me lembrou um caso, né? Bem, ele foge um pouco, mas tem a ver, né, com a parte de polímero, né? A gente utiliza até hoje. Vamos pegar um alimento e eu quero embrulhar ele num plástico, né? Que é aqueles filmes plásticos de PVC. Poxa, o PVC, a constituição, né? A estrutura química é a mesma dela de um cano de água, por exemplo. É PVC. Ou, sei lá, num cano de esgoto, que é PVC. O polímero é o mesmo. Poxa, mas na hora que aquele que eu vou usar na cozinha lá, ele é transparente, flexível,
E no cano de água ele é branco Resistente. e resistente. É o mesmo polímero. O fato é que para aquele polímero, né, aquele plástico ser flexível e eu conseguir enrolar ele, uns anos atrás a gente usa até hoje. Isso que a gente chama de plastificante. Só que uns anos atrás utilizavam plastificante à base de fitalatos. E há muitos anos, fitalatos já era comprovado que ele dava o quê? Problemas da parte endócrina de crianças. E além disso, na parte, inclusive, de formação das partes genitais das crianças. Isso já na década de 60, 70 já estava sabendo. Nossa. E agora, você vê, eu comecei a trabalhar isso lá na iniciação científica em 2002, 2003. Ali que eles estavam começando a tentar substituir. Pensar, vamos substituir. E aí, o que eles estavam usando? Derivados de óleo de cozinha. Óleo de soja, né? Então, eles fazem lá a reação, modifica ele e estão, naquela época, substituindo. E hoje isso está claro, hoje, né, substituído, mas naquela época a gente consumia. Quando que foi os primeiros indícios ali? Qual foi? 1960, 70. Muito tempo, né? Muito tempo, E aí outros artigos diziam que tinham os fitalatos, inclusive, nas geleiras, sabe? No oceano apresenta fitalatos. E de onde vai fitalatos? A fonte era justamente desse plástico. E ele tem esse processo, né? Então, você vai colocar lá. Bom, se vocês usam, vocês vão ver, né? Se vocês cheirarem ele tem cheiro de óleo, de azeite queimado. E aí isso é bom, porque ele, né, ele veio justamente... Vou ver a lá em partir- casa se tá Veja. cheirando Vou mesmo. conferir o meu Vou ver. também. E aqui, se não tiver, ele ser flexível, ele vai ser a base de que hoje, né, acho que são poucos que utilizam fitalatos. E ele tem esse problema de acumulação também no organismo. E aí, no caso de mães, influenciava a geração da criança. Você vê isso, parece, né, um absurdo, né? Mas Um negócio que você nem enxerga, nem vê e não tal, vê. tá? E ele migra, né? Então, como né, ele é um processo, ele é um aditivo que não se liga, né, com o polímero, ele tá lá fisicamente. Então, se você coloca ele na presença de um óleo, sei lá, de uma carne com gordura, a gordura vai extrair, no caso, o fitalato. Ou, no caso, o derivado de óleo. E aí vai ficar o plástico. Então, geralmente, a gente nota aquele plástico duro, né? Puxa, mas ele é PVC, mas ele tá duro. É porque aí o plastificante saiu. Né? Para ele ficar macio, né? Maleável, ele tem o plastificante. Interessante. É um assunto polêmico, né? Tem. Naquela época, mas que hoje, a princípio, é para ser resolvido já. Sim. E um E- produto bem barato, né? Pensar, é o processo da epoxidação do óleo de soja. Processo simples, né? E aí vai e forma um novo aditivo. Mas normalmente a gente cria um problema e depois de muito tempo a gente descobre que aquilo é um Não problema. tem problema, não. Que era uma solução, na verdade. Né? A gente achava que era uma solução. Pro momento era, né? Então a gente pensa, poxa, tecnologicamente é legal, né? Pensar, poxa, ele vai dar flexibilidade para um polímero que é o mesmo que a gente faz cano de água, né? E, poxa, né, age lá como né, um aditivo de flexibilidade, poxa, legal, mantém o plástico transparente, né? Que a gente precisa, né, para embrulhar o alimento. No entanto, a gente não sabe o que está tendo, né, dentro. Então, E esses canos aí que vai na nossa casa, então, esses de plástico, tem alguma coisa que pode vir na nossa encanação aí? Então, na prática, assim, é os mesmos aditivos que vai ter, sabe, fazer uma garrafa, né, plástica de um cano. Então, você vai ter lá lubrificante, vai ter, para ele ser branco, ele tem um pigmento branco, né, não é à toa que ele é branco. Vai ter um deslizante, um antiestático, então todos esses, ele vai estar lá dentro do polímero. E ele não é ligado fisicamente, quimicamente, é ligado fisicamente. Então, dependendo... Da água ali que tá passando, pode estar extraindo. Vamos pensar, mas ele está sólido, né? Então, na prática, ele mantém lá. O problema é, às vezes, questão de se aquecer, né? Fundir, tem esse tipo de problema. Água quente Ele no pode. cano aí tem que ser Tem que específico, né? ser o cano específico para água quente, né? Tem tudo isso daí também. Relação de metal daí. Não à toa, né? Não é à toa porque o aditivo lá... Com um cano de Chumbo. Chumbo é bom. Brincadeira. Brincadeira. Quem que usava chumbo eram os romanos que usavam? Fazer as taças, né? Mas sabe por que eles não pegavam câncer? O problema, não sei o que lá? Porque eles morreram antes, né? Não. É isso, cara. Eles iam pra guerra. Gente, que pronto. piada mórbida. Até a produção tá em choque aqui. Essa
morria. Não, eles... eu vi um historiador comentando por que eles não tinham problema de saúde, por causa que era de chumbo, né? De metal ali. A água tinha tanto mineral, algum mineral que tinha na água, que ia encrostando nos canos. E aí o trabalho da galera, acho que 1/3 da população era encanador, porque eles tinham que refazer esses canos que ficavam encrostando. Então eles tinham muito serviço em cima disso, que fazia a crosta, e essa crosta protegia eles. Então a própria água deles, com muito mineral, protegia eles. Por isso que eles não tinham problema. Legal. Assim, talvez o primeiro gole que o pessoal tomou era meio, Os meio primeiros já... batizado ali, né? E as pessoas que trabalhavam, né? Porque as pessoas não se protegiam. A Ah, gente vê daí até já... pessoas com Isso aí eu não vi. radiação, né? Exato. Que começaram a descobrir O verdinho brilhante lá, bonitinho. era lindo e mexiam com aquilo como se fosse... Usavam pingentes, brinco, levavam colar. pra casa. Daquele incidente que deu em Goiás, que foi? Onde que foi? Não, Césio, mas né? pensando- Do Césio. Acho que era Césio. Pensando até na Marie Curie, né? Porque ela não tinha noção, Não sabia. né, dos perigos sabia. que a gente conhece hoje, né? Os problemas. De cada época, né? Vamos pensar, né? Cada época Cada tem época alguém tá sendo contaminado por alguma coisa diferente. Agora o que? Tem. Microplástico? O que é hoje? microplásticos. Agora é microplástico. Microplásticos, né? Que, na verdade, agora, né? Tá sendo identificado microplástico. Mas microplástico, desde que teve plástico, Existe. sempre produziu, né? Então, isso é um grande problema, né? Pensar, não sei se vai ser citado, mas o próprio pega uma sacola plástica e tá escrito lá oxi biodegradável, né? Isso leva a pessoa a entender, puxa, isso é bom, né? É biodegradável. Poxa, mas ele é oxi, o que vai acontecer? Ele só vai fragmentar. Ele vai continuar o polímero lá e na forma de microplástico no ambiente. Então a gente só não vai enxergar aquela sacola grande, mas vai ter um monte de coisa pequena Vai que vai ter. continuar lá É um problema poluindo, né? maior, porque daí você não enxerga agora. É. Antes você enxergava. Exatamente. Na verdade, Você aquela... escondeu, né? Você escondeu o problema. Varreu pra debaixo do tapete. colocou embaixo do tapete. É bem isso aí, a realidade. Então, assim, é um problema, Sim. né? Que imagine quantos anos já estão se utilizando o óxido. E ainda, o óxido biodegradável, ele usa, né, um aditivo para óxido biodegradável. Mais um aditivo. Mais um aditivo. Então, assim, é uma situação complicada, né? E que realmente tem que ser dito, né, para as pessoas, para entenderem, né? A partir do momento que a gente pega uma sacolinha plástica do mercado, a gente é corresponsável na hora de eliminar, né, essa sacola, na hora de jogar fora, né? Então, isso é importante quando a gente fala, né? A própria lei, né? A gente pensar a lei lá de 2010 do governo federal lá, que a gente chama de Política Nacional de Resíduos Sólidos, PNRS. Lá diz, né, qual a responsabilidade. Então, a responsabilidade de todos nós. A partir do momento que eu comprei um material, eu me torno corresponsável na hora de jogar fora esse material. Então, a sacolinha plástica é um exemplo, né? Então, uma garrafa plástica, um celular que a gente compra, qualquer material, a responsabilidade não é só da empresa, né? A responsabilidade é do consumidor. E aí, a nossa responsabilidade está embutida junto, para que aquele ciclo ele se complete, né? Sai da indústria, passa pelo consumidor e o consumidor, sei lá, coloca numa lixeira de recicláveis, por exemplo. E aí isso vai voltar, sei lá, para o processo. E não volta perfeito em tudo, né? Dá pra fazer. Quando na reciclagem dá problema algumas coisas, né? Material parte de qualidade, por aí vai indo, né? Então tem Então, alguns problemas técnicos ainda, né? Tem, Não na é só verdade... fazer a sua parte que o problema resolveu. E não é, né? Assim, Não é. resolve, né, entre aspas, mas, por exemplo... Pelo menos você vai ficar tranquilo, mas resolver, Não resolver. vai, é. Porque, assim, pensar, hoje o material plástico, o Brasil só faz reciclagem mecânica. É o que o Brasil faz, né? Então, vai lá, pega, sei lá, de uma associação de catadores, pega o resíduo, separa lá por tipos, né? Sei lá, pega lá polietileno, polipropileno, separa e vai fazer um material. O material que eles fazem, ele não pode fazer um novo material que esteja em contato direto com o alimento. Então, se eu fiz lá, sei lá, tinha uma sacola, não sei o que lá, eu não posso fazer uma sacola... É um uso sempre menos nobre, né? Exatamente. Do que a peça original. Isso. Então, por isso que a gente olha lá, tem aquelas lixeiras, sei lá, vassoura, né, uma pá, porque é material reciclado. Então, ele não pode virar um material, como se fosse um material virgem, né, que a gente fala, um polímero virgem. Então, com certeza, e a gente adiciona mais aditivo. E tem um outro problema, na verdade, né? Vários, sei lá, embalagens é feito de uma série de polímeros diferentes, com película de metal, por exemplo. Isso. Para que tenha todas as propriedades adequadas para aquele alimento lá ser conservado. Então, não pode, de repente, ter passagem de umidade, alguma coisa assim. E aí, as temperaturas de reciclagem desses polímeros é diferente.
Então, você tem um outro problema, você não consegue, muitas vezes, reciclar. Mesmo que Alguns fale que é tipos- reciclável, não sei o que lá. Pode não- ser que um ou outro seja, mas você O material precisa como um primeiro todo. separar uma coisa da outra para daí Isso. tentar reciclar. Mas isso nós É um vamos tratar desafio. num outro episódio. Episódio. Calma Ah. aí. Estamos se adiantando. Estamos aqui já. adiantando, que Opa. bom. Existem estudos, né, É. para, por exemplo, reciclagem química, que aí seria algo mais avançado, mas ainda não é nada comercial ou viável, né, economicamente. Só um spoiler, então. Reciclagem química tem uma... Já faz um tempo. Não vou falar marca, mas tem uma marca de tintas e vernizes que eles utilizam a reciclagem da garrafa PET. Só que a reciclagem não é mecânica, a reciclagem é química. O que seria reciclagem química? Reciclagem química, ele pega o plástico, né? E ele... O processo é despolimerizar. Então, ele vai lá e despolimeriza e ele volta a ser produto químico, né? a As matéria. unidades dele lá, aquele Isso, mel. que Você falou. tem o trem É. lá com os vários vagões, vai separando cada vagãozinho, Quebrando, né? Isso. Retornando os monômeros originais, Isso, né? que é a matéria-prima de origem. E aí, essa matéria-prima de origem, essa empresa aí famosa de tintas e vernizes, está utilizando uma das linhas de vernizes, o monômero, né? Da garrafa PET. Legal. Então, tem, né, hoje, assim, Sim. mas é bem raro. Mas esse é o próximo tema. Tá. No próximo tema. Vamos deixar para explorar um pouco mais, né? Eu acho que do tema de colágeno a gente conseguiu aprender bastante, né? A gente conseguiu entender um pouquinho melhor sobre esse mundo, tirar algumas dúvidas, entender o que é o colágeno, como que ele realmente vai ser utilizado, né, dentro do nosso organismo, que não é simplesmente Passar na consumir. pele, Deus. tudo certo. né? Esse sonho que a gente tem não Seria não é bom, real. né? Seria legal. Mas não Seria- é bem assim. Seria um né? sonho mesmo, né? É. Mas o consumo, ele é bom também, né? Sim. Pensar na suplementação, né? Desde que a sua alimentação, né, não tenha, né, esse tipo de fonte, é bom. E de uma fonte confiável, né? Que não vai ser um Isso. colágeno eventualmente tóxico para você, com algum resíduo aí do processo Um industrial, tempero industrial. né? É importante, né? Marca do que for, né? Cuida, né? Tem que sempre ver a procedência, né? Da onde que é, para a gente poder ainda mais a ingestão, né? E Disso. sempre, até você comentou uma vez quando a gente estava conversando sobre buscar na internet, né? Se eu estou na dúvida, Isso. busco, alguém vai ter reclamado já se Ah, teve com algum certeza. problema. Mas não em qualquer lugar da internet, né? Existem É. fontes Não confiáveis. vou citar o nome do site que eu mais uso, mas existem alguns sites que são confiáveis, Isso. né? E vai pegando, né? A própria busca, né? De modo geral, do assunto, vai ter várias, né? Noticiários, várias notícias, vai lendo. Sim. Né? Acho que a informação ela é mais importante, né? Do que a gente achar que, né? Que é confiável tudo, né? Então, E se tá na internet, confiável. Pode. Ah, é. tem os dois lados, né? Dois lados. Vai ter a coisa boa e vai ter a coisa ruim. O que a gente tem que é ver realmente, né? O que será que realmente é verdade ou não. Então, para nós... E isso é difícil, porque tem coisas que aparecem na internet, às vezes até em grupos, né? Que parece muito verdade, né? Você olha e fala, nossa, tem uma estrutura assim, eles montam. Você dá até uma credibilidade para aquilo, mas depois você dá uma busca bem básica e você já consegue Não é bem, descobrir. né? Mas é aquela coisa, se é problema, né? As pessoas sempre vão falar. Então vai ter lá, ou se vai ser bom, sempre vai ter citado, né? elogio, né? Então, o que a gente geralmente faz uma busca geral, né? Uhum. Ver realmente tudo e aí ponderar. Show. Bom, obrigada. Tenho certeza que todos conseguiram conhecer um pouco melhor sobre esse universo, né, dos polímeros, do colágeno. Foi bem interessante e muito Legal. construtivo para nós. Convidamos você para retornar, né, Sim. mais vezes. Sempre, Obrigado, eu que sempre agradeço. convidado. Vai ter gelatina na próxima. Boa. E é isso. Muito obrigada. Obrigado. Valeu, Reinaldo. Obrigado. Tchau, pessoal. Lembrem de curtir, compartilhar e deixar aqui a sua mensagem de dúvida, de alguma pergunta. O professor Reinaldo pode responder se vocês tiverem alguma pergunta para enviar. E também deixem sugestões de temas que vocês gostariam que a gente abordasse. Até a próxima. Valeu.